vamos em frente. Isso. E aí, Paulinho? Aí nós temos um rapaz que ele está com a gente aqui há muito tempo. Aqui é uma pequenas perguntas que ele faz. Ele vive uma condição homossexual. Ele tem esse aqui, ó. E foi bonitinho que ele entrou no Facebook, falou: Braulio, estou aqui. Eu falei: hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Tem uns 3 meses que ele tá, tem 3 meses que esse cara tá querendo perguntar coisas e tal. Então vamos responder o nosso amiguinho. Como faço para lidar com quem diz que me aceita, me ama, que caminha comigo no Evangelho, mas que não concorda com a possibilidade de eu ter um relacionamento homossexual? Meu sonho é adotar uma criança. O que você pensa sobre isso à luz do Evangelho? Como viver nesses dias tão tensos essa realidade no Evangelho? Como lidar com o medo de não ficar sozinho a vida inteira? Nossa. De ficar sozinho a vida inteira. As perguntas mais difíceis, né? São as perguntas desse garoto aqui. Eu Ele é quero que novinho. a Marília, que está vindo aí de uma jornada de aula com tanta gente fazendo perguntas semelhantes, você diga o que o seu coração sente a ele. Quer que eu pergunte de Já novo? perguntou agora, né, Marília? Quer ouvir de Não, novo? é só o coraçãozinho dela falar com liberdade. Como faço para lidar com quem diz que me aceita, me ama, que caminha comigo no Evangelho, mas que não concorda com a possibilidade de eu ter um relacionamento homossexual com alguém? Essa pergunta é assim: a gente caminha com pessoas que discordam da gente, né? Eu tenho amigos ótimos que discordam de mim em várias coisas que eu acho de um jeito e ele acha de outro. Então, quando tem amizade, quando tem respeito, a gente anda junto, né? Porque são algumas coisas em que você discorda, aquilo não deve ser o bastante para dividir, afastar as pessoas. Então, por que essa questão teria que ser aquela que vai fazer o amigo dele não ser mais o amigo dele, né? Então, ele deve respeitar a forma como o amigo entende, né? Porque eu acho que nós temos liberdade de interpretar as coisas. O que a gente não tem liberdade é de ficar odiando o outro, né? Isso não tem liberdade para isso. Mas de você ter uma visão diferente, as pessoas têm esse direito, né? Então eu acho que ele deve respeitar a forma do amigo dele interpretar e o amor entre eles, a amizade deve ser suficiente para eles continuarem andando juntos. Posso né? agregar uma coisinha? Que é basicamente o seguinte: geralmente quando as pessoas perguntam isso aqui, é porque elas têm pessoas que para elas são importantes, mas que chegam a ser hostis quando se trata desse assunto. Chegam a ser hostis mesmo. São aqueles amigos que você banca quase que unilateralmente o vínculo. Porque se você abrir de todo com eles o que você vive, eles não suportam você por inteiro. Aí fica essa agonia de andar como um saci fraterno pela metade com o outro, não é? Então a gente tem sempre que ver quem é o outro, até onde a mente dele vai, o coração vai, que tipo de importância tem para nós o abrirmos-nos todos com alguns indivíduos. Tem certos indivíduos com os quais não dá para abrir mesmo, como Jesus não abria. É verdade. Ele mesmo disse: eu tenho muitas coisas a vos dizer ainda, mas vós não podeis suportar agora. Tem gente que não pode. Então, eu sou simples como as pombas e prudente como as serpentes. Tem gente que pode, tem gente que não pode. Agora, em relação àquele que não pode, mas você identifica imaturidade e bondade no meio daquela limitação e não uma atitude odiosa, raivosa, hostil e maligna, o que você tem que fazer é agir como você agiu em relação à sua mãe, né? Foi ele que agiu em relação à mãe? Não, esse foi é a outro pessoa caso. anterior, não é? Pessoa anterior. Que disse com toda graça que entendeu a limitação da mãe. O drama dele é diferente. Ele fala: se as pessoas se afastaram de uma reunião de bate-papo sobre o Evangelho porque eu estava ajudando. Porque eu estava ajudando. Eu fiquei muito triste por isso. Pensei até em sair do grupo. Ele participa de um grupo de oração. Então, oração. Esse grupo de oração
não é exatamente um grupo bom o suficiente para ter a presença dele. É um grupo mau de oração, não é? É um grupo que vai orar sem dizer nada para Deus, porque acepção de pessoas. Essa oração aí já não tem oração nessa reunião. Porque se tem acepção de pessoas, não tem. Jesus disse, eu não estou no meio deles. Se não tiver isso. Então, não está perdendo nada nessa reunião. Essas pessoas não se reuniram para orar no espírito da oração. E sinceramente, eu pessoalmente procuraria grupos de oração de pessoas que realmente se reúnam para orar. E quem se reúne para orar já chega com o coração inclusivo e misericordioso. Porque se chegar discriminando o irmão, lá Mateus 18, no contexto antecedente imediato, também nos dizem que o vosso Pai Celeste não vos perdoará do íntimo, se vocês do íntimo não chegarem incluindo os irmãos, os diferentes e todos mais. Sim. Meu sonho é adotar uma criança. O que você pensa sobre isso à luz do Evangelho? Você, na sua pesquisa, encontrou muita gente que adotou, que queria adotar? Não, eu não me aprofundei nessa questão, mas tem um pastor americano que eu entrevistei, que é o pastor Tony Campolo. Eu conheço muito também. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, os casais homoafetivos estão querendo adotar crianças abandonadas pelos casais heterossexuais. que foram feitas por heterossexuais e eles deixaram elas. Não cuidaram delas. Então tem essas pessoas que estão querendo cuidar dessas crianças. Né? E ele disse outra coisa. Eu vivo numa sociedade, a sociedade americana, em que os problemas relacionados à família, ao divórcio, à gravidez adolescente, são problemas enormes, né? E essas pessoas, esses casais homossexuais estão dizendo assim, nós queremos ser uma família, né? Enquanto a maioria das famílias que é heterossexual tem uma quantidade enorme de gente querendo desfazer a família. E não querendo nem ouvir falar em família. De família, né? E enquanto essa minoria está querendo ser família e cuidar dessas crianças que estão sendo abandonadas. Então, por que não pode, né? Ah, não, mas tem estudos que mostram. Não tem estudo que mostra nada, né? Pelo contrário, os estudos até agora dizem que as crianças criadas por casais homoafetivos crescem como crianças normais, né? Os estudos mostram que não tem diferença. Não tem diferença. Que vai haver incidência de homoafetividade no mesmo nível, tanto em crianças criadas por casais homossexuais, quanto por crianças criadas por casais heterossexuais. No fim, a estatística é idêntica. Da probabilidade de que em qualquer desses ambientes surja é a mesma coisa. Portanto, não se vincula de maneira dogmática a presença da figura parental. Eu li um dado que diz também que são crianças que, ao crescer, são mais tolerantes, né, socialmente. Então, são essas as coisas. Não sei se respondeu, mas eu acho que... Eu tenho um amigo criado por uma mãe homossexual desde os 9 anos de idade. Casado. Aqui no Caminho da Graça tem um casal aqui em Brasília que já estão juntos há 35, daqui a pouco vai fazer 40 anos, 30 anos, 35 anos de convívio. Deve ser um dos casamentos mais longos aqui da estação BSB. São 2 mulheres. E uma delas foi mãe de 5 filhos, eu creio. E o marido era muito perverso. Tratava ela muito mal. Tratou tão mal que ela, que não nasceu com esse conflito em relação à homossexualidade, ficou tão de saco cheio, aversão, com aversão de homem em casamento,
que depois de um tempo ela encontrou alguém que vinha de um cenário muito mais abusivo ainda, mas infinitamente mais abusivo, e que se tornara traumagatizada por abusos que eu não quero repetir aqui, que são indizíveis. E as duas se juntaram, ficaram amigas e depois desenvolveram um relacionamento e criaram os filhos da outra. Não tem um gay. Eu já casei alguns. Não tem nenhum não, cara. Não tem um gay, ninguém rebola, não tem Rei Leão, não tem nada ali. Não tem nada disso. Não tem arco-íris ali, é para bichão grande. Enfim, e as duas são tratadas assim, a mãe é mãe de todos e a outra eles chamam de tia. E são rapazes que já tem menino ali fazendo 30 e tantos anos. E tia aqui, para lá, um respeito. E um dos filhos mais velhos me disse uma vez aqui em casa, olha, eu nunca vi as duas tocarem assim uma na outra, qualquer intimidade delas. A gente não consegue nem imaginar, porque nós crescemos num ambiente tão tranquilo, que essa nunca foi uma questão tão na nossa familiar, cabeça. Nunca foi também para os nossos filhos, nem para as mulheres com as quais eles casaram. Enfim, nem para os genros, nem para as noras que agora proliferam por lá. Ao contrário. De um lado e por outro, um respeito e uma reverência como poucos casais heterossexuais têm conseguido ter dos filhos que criam e que geram. Então, não só tem muita ignorância, mas tem uma maldade enorme. Uma maldade e uma generalização porque para boa parte das pessoas, um casal de homens, dois companheiros que vivem juntos, se querem adotar um menino é porque querem abusar do menino. Já tem assim. Já tem essa mentalidade. Já estão querendo criar mais um. Né? A cabeça da pessoa é pervertida. Vão criar mais um. Tá adotando para abusar do menino. Agora, olha como é que a pessoa pensa. O que o Tony Campolo falou é o que eu também falo a vida inteira a esse respeito. Então vai lá e adota. Você não quer que um casal de gays adota você, que não é heterossexual, porque nenhum homossexual até hoje gerou um problema de criança abandonada. Se eu e meu parceiro produzimos crianças que estão abandonadas. Agora, você e sua mulher correm o risco de fazer isso todo dia. Então, vamos parar de hipocrisia. É uma hipocrisia social imensa. E olha imensa. A coragem que um casal desses tem que ter para adotar uma criança sabendo a quantidade de ódio que ele vai enfrentar ao fazer isso. Olha que coragem. Nossa sociedade é podre de hipocrisia. Por exemplo, Marília, a gente vê ali. As crianças ficam na esquina, jogadas para todo lado. Agora, se você quiser pegar a casa aqui ao lado do meu vizinho e transformá-la rapidamente, overnight, num lugar para receber 30 crianças ali da rodoviária que hoje vão estar dormindo na rua e fumando crack a noite inteira e sendo abusadas de madrugada, se eu passar lá, pegar as crianças e trouxer para cá e eu não tiver uma autorização prévia do juizado de menores e disse daquilo outro, e algum vizinho denunciar, pode ser que eu seja preso por pedofilia. E até que eu vá explicar, eu estou danado. Porque eles preferem que 40 crianças fiquem lá do que alguém tenha a subteza fraterna de dizer, deixa eu resolver isso por 2 meses enquanto eu regularizo a situação. Você não pode. O caos estabelecido só pode ser resolvido pela devida burocracia formal. Isso mesmo. Do contrário, a hipocrisia manda que ninguém faça nada, para que ninguém seja julgado por ter feito sem estar adequado. Ora, tem que haver uma situação de um amor que seja menos adequado como amor do que o abandono total, seja, para pessoas que estejam na esquina. Mas a formalidade diz isso. Há amores que são menos adequados ainda do que o abandono absoluto de quem está totalmente desabrigado. E se pratica isso em nome dos regimentos e de um monte de outras coisas. Essa mesma miséria
é o que gera essa pergunta aqui. Porque é uma pergunta de um homoafetivo querendo isso com medo das consequências. Ora, as consequências é o que o nosso amigo Tony Campolo bem lhe falou. Nenhuma criança nessa circunstância foi gerada por um casal gay. São heterossexuais que produzem responsavelmente e abandonam, é que criam esse problema monumental para o planeta. Se tem gente querendo ajudar, seja como ONG, seja numa constituição familiar homoafetiva, seja um homoafetivo solitário, sem ninguém, mas que diz, eu serei a ONG familiar para 2, 3 crianças que eu posso cuidar com amor e com respeito, então Deus abençoe a eles. Amém. E calhe a boca de todos os heterossexuais cheios de veneno moralista e que não fazem absolutamente nada para incluir com graça a vida de quem já existe em estado concreto de abandono total. Calados, seus hipócritas. E aí, Bruno? Última dele, como lidar com o medo de ficar sozinho a vida inteira? Olha, o indivíduo que... Um dos maiores problemas humanos é esse, não é só de gay também, não, é de heterossexual também. Sim, claro. É verdade. Então, a condição humana vai vivendo determinadas situações em que a dimensão afetiva não se estabelece com tranquilidade, seja você heterossexual ou homossexual, o sentimento de solidão que vai acometendo o coração é comum a todo mundo. O homoafetivo sofre mais porque as alternativas dele são menores do que a do heterossexual, que sempre diz, tem mais gente disponível para eu solucionar o meu problema do que tem homoafetivos. Aí é nessa hora que o homoafetivo corre um risco enorme, que é quando ele é contido socialmente e nunca se manifesta como um ente homoafetivo, ele já está na sombra, com medo, sombra. Aí a solidão aumenta muito mais por ter que viver nessa sombra, sem poder se compartilhar com ninguém. Já é um estado enorme. Aí o indivíduo, os anos vão passando, ele não encontra ninguém que tenha o mesmo nível de consciência, maturidade, afinidade, que desperte nele essa tranquilidade de ser com o outro, vai ficando mais angustiado ainda. E aí surge, nessa carreira, nessa esteira, de maneira forte, aquela necessidade compulsiva da carência afetiva que acaba colocando o cara num ambiente de provável promiscuidade, de variedade promíscua, de sexta-noite, sábado à noite. Porque como eu não tenho ninguém contínuo, eu quero pelo menos sábado, sexta e sábado ter alguém comigo, conversar com alguém até de madrugada, dormir com alguém, ou se não for para transar, ser para eu me sentir íntimo de alguém, de maneira diferente. Aí começam a ver as variedades, e como em geral pessoas assim encontram pessoas na mesma situação, que não podem do lado de lá também expor quem são, ficam os encontros fortuitos e vão gerando uma promiscuidade não buscada, mas que acaba sendo imposta pela limitação da possibilidade do convívio franco. Então o que o cara tem que tomar cuidado numa hora dessa é porque pela carência ele pode se promiscuir sem o desejar. De modo que a melhor saída sempre é vir para a luz. Porque na luz você tem chance de contar para Marília um caso de homoafetividade que, pela misericórdia de Deus, não terminou em tragédia. Que é o caso do meu filho, que graças a Deus não vive uma tragédia e nunca se promiscuiu. Porque a primeira coisa que eu disse a ele quando ele veio e me disse, chorando aos prantos, com a mãe dele deitada num leito de hospital, anestesiada de uma cirurgia que tinha feito. E ele vinha anestesiado da agonia de ter acabado de terminar o noivado de 2 anos. Porque disse a ela, eu não vou enganar você, eu já fiz de tudo, mas eu não tenho esse poder de te amar, enquanto estranhamente meu coração está pendendo afetivamente na direção de um outro igual. E eu não vou viver essa mentira, eu não fui ensinado
para farsa nem para engano. Estou parando aqui, estou indo falar com meu pai. Aí chegou lá, a mãe dele anestesiada, eu vi o rosto dele de desespero. Falei, o que foi, filho? Me abraçou, chorou. Durante o choro dele, a minha alma foi entendendo tudo. E nós fomos nos ajoelhando. E ele foi só me contando, dizendo, pai, você fez um homem, você criou um homem. Não tem um pingo de bichice em mim, é um homem que vive. Conta comigo como homem para sempre, mas eu sou homem demais para te enganar. E você me ensinou que a melhor mentira você não gostaria de tê-la na alma, mesmo que você tivesse que ter que acolher a pior verdade. Então tá aqui, a verdade é essa. E foi. Depois de tudo aquilo, com o serenar, porque isso vai tomando dias e meses de conversa, de interrupções e volta, de continuidade, de esperar a hora certa de continuar, de ver onde ele está, o que ele quer dizer, o que ele não quer dizer, o que ele pode, o que ele não pode, e você ir orientando também. Depois de verificar quais os níveis de reversibilidade ou irreversibilidade, de trauma ou de não. Mas como eu estava lidando com um cara tão inteligente, sensível, ele foi logo eliminando tanta coisa no pai. Olha, toda essa questão freudiana e esse aquilo, e todas as outras linhas de psicologia, eu já viajei por isso tudo, não tem nada disso. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a mamãe, tem a ver comigo. Uhum. Não tem nada a ver com criação, não tem nada a ver com trauma. No meu caso, só tem a ver comigo. Então, tire qualquer outra análise e fique livre para me dizer tudo que você queira. E eu fui dizendo, olha, então vamos começar por, se você de fato, diante de Deus, se entende assim, vamos diante de Deus viver assim. Não é sem Deus que viveremos assim. É com Deus que viveremos assim. Você vai ser gay de Deus, cheio do Espírito Santo, honesto, sincero, franco, homem verdadeiro, sóbrio e amoroso, digno. Ame quem você amar, nunca fique com quem você não ame, não se distraia com variedades. O que eu disse a você, imaginando você heterossexual, eu digo a você agora como homossexual, o que valia para o heterossexual diante de Deus, vale para o homossexual diante de Deus. É a mesma sobriedade, é o mesmo respeito, é a mesma dignidade, é a mesma nobreza de ser, de consciência, de amor, de respeito, de tolerância com o próximo. As suas vão ter que se inverter agora. O heterossexual tem que ser tolerante com o diferente em relação à sexualidade dele. O homoafetivo é a mesma coisa. Você vai ter que ser misericordioso com os heterossexuais, com a burrice da igreja, com tudo isso. Separe Deus disto. E vamos viver Deus contra todos, se for o caso. Mas eu comecei nessa história como teu sacerdote na terra. E vou morrer nessa história assim. E nós vamos vivê-la com essa dignidade. Eu, você e todos nós. E entre nós isso não é uma sombra. Entre nós isso está posto diante da luz. Então, meu querido, você me vê aqui emocionado, mas não tem no meu coração nenhuma tristeza. O que tem é a emoção de um pai reconhecendo a impotência de milhares de outros pais apavorados e sofrendo, e de uma quantidade enorme de filhos com potencial suicida de tanta angústia, ou que se fazem mal de um modo ou vão se fazendo mal pela adoção de práticas promíscuas, que foi o que nos colocou num índice aterrador há 20 anos atrás. A maioria dos que foram se tornando gays no Brasil eram oriundos de igreja evangélica, porque era onde a sombra tinha que ser mais densa, a ocultação tinha que ser mais profunda. Portanto,
o sexo fortuito era muito mais intenso e a quantidade de aidéticos de igreja proliferou num número superior ao que seria proporcional na população, por causa da sombra, por causa do encobrimento. Quanta gente já morreu, sem falar nas que se suicidaram. Vem me ver TV, o canal é você.